O poliamor é uma prática que tem conquistado o coração de muita gente. Se você fizer uma pesquisa rápida, encontrará artigos de grandes veículos de comunicação como a BBC, a revista Galileu, diversos artigos acadêmicos, grupos no Facebook, vídeos espalhados pelo YouTube, jornalistas, blogueiros, ou seja, um monte de gente tentando nos convencer de que essa é uma prática sublime, de que é a evolução dos relacionamentos e que todos os envolvidos estão felizes, um verdadeiro mundo colorido. Mas a história já mostrou que o quadro é bem diferente do que pintam. Práticas como o poliamor, poligamia, casamento aberto e etc. são defendidas por grupos, principalmente da ala progressista, e por pessoas que não aceitam os valores como os judaico-cristãos, pois encaram o modelo familiar tradicional como conservadorismo, dizendo que isso é coisa de gente de direita, ou como diria o José Antônio Gramsci, é coisa da moral burguesa. Ora, de pessoas que não conhecem, não querem e não fazem questão de conhecer a Deus e sua palavra, e que abraçaram o mundanismo como estilo de vida, já era esperado esse tipo de posicionamento, pois está escrito: tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Mas este é um assunto que deve ser discutido pela Igreja, pois aos poucos, e sem nos darmos conta, foi chegando de mansinho e já está dentro dos arraiais evangélicos, sendo inclusive defendido por muitos pregadores e teólogos, como o reverendo Dr. Jeff Hood, de Dallas, nos Estados Unidos, e o escritor e criador do blog Hippie Heretic, Chuck McKnight e sua esposa. O reverendo Dr. Jeff Hood é pastor batista, teólogo e ativista, formado pela Universidade Auburn, pelo Seminário Teológico Batista do Sul, nos Estados Unidos, pela Escola Kendall de Teologia, na Universidade Emory, pela Universidade do Alabama e pela Universidade de Creighton. Dr. Hood também obteve um doutorado em ministério com um projeto focado em teologia queer, na Escola Bright de Divindade, da Universidade Cristã do Texas. Além de seus estudos, o Dr. Hood foi ordenado para o ministério em uma igreja dentro da Convenção Batista do Sul nos Estados Unidos em 2006. Jeff Hood, durante uma recente entrevista ao Hippie Heretic, de Chuck McKnight, disse que a Santíssima Trindade é um relacionamento poliamoroso. Disse Jeff Hood: as velhas portas de madeira eram intimidantes. Empurrando com força, consegui abrir uma delas. Como tudo já havia começado, sentei-me no banco de trás e ouvi uma mensagem de amor que me puxou mais forte do que qualquer coisa que eu já sentia. Antes que eu percebesse, eu estava no corredor. Ao longo do caminho, ouvi as vozes dos poliamorosos sussurrando repetidamente: por que você está nos perseguindo? Incapaz de me conter, gritei: perdoa-me! Naquele momento, eu desmaiei. Antes de morrer, senti a atração. O poliamor divino me considerou um pecador e me ergueu pela graça. A Santíssima Trindade conduziu-me ao amor. Olhando em volta, vi uma grande nuvem de testemunhas poliamorosas gritando: santo, sagrado, santo é o amor poliamoroso de Deus. As águas de uma graça selvagem levaram todos os meus pecados. Eu estava mudado para sempre. Em meio a uma grande resistência, o poliamor salvou minha alma. E ele continua: embora possa haver muitas explicações para um Deus poliamoroso, a que mais importa é esta: Deus habita dentro dos oprimidos e marginalizados, como está em Mateus 25. Pessoas poliamorosas são constantemente oprimidas e marginalizadas, disse ele a McKnight. Deus é poliamoroso, e se quisermos ser salvos, temos que encontrar uma maneira de nos conectar com o poliamor. Além do mais, Hood declarou anteriormente em seu site que acredita que os discípulos de Jesus estavam envolvidos em algum tipo de relacionamento poliamoroso. Jeff Hood reconheceu durante a entrevista que os seus pontos de vista são rejeitados por muitos cristãos e disse: as únicas pessoas que responderam negativamente são os idiotas da igreja que não têm conhecimento de Deus. Deixe-me dizer a vocês, houve alguns desagradáveis. Pessoas me perseguiram,
me chamaram de herege, me chamaram de nojento, ameaçaram minha vida e eu poderia continuar e continuar. Essas pessoas parecem saber alguma coisa sobre o amor? De jeito nenhum. Não estou ouvindo uma maldita palavra do que eles dizem. Eu sei a quem estou ouvindo. Eu ouço a voz de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode me amar e condenar o poliamor, pois eu sou poliamoroso. Alguns argumentam que pessoas devem ter relações com múltiplos parceiros e abandonar sentimentos negativos como o ciúme, pois ter ciúme implicaria posse, e ninguém é de ninguém. Todos são livres para ter relações sexuais com quantos parceiros ou parceiras desejarem, e que o conceito de casamento monogâmico é egoísta e escravagista, e que a sociedade precisa evoluir para o poliamor, pois isso sim é o correto, o superior e o melhor para o indivíduo e para a sociedade. Para responder aos que não creem na Bíblia ou em Deus, podemos argumentar usando o livro Sex and Culture, de J.G. Unwin. J.G., ou Joseph Daniel Unwin, foi um etnólogo inglês, professor e pesquisador de antropologia social nas universidades de Oxford e de Cambridge. Influenciado por Freud, que dizia que a civilização era um subproduto da sexualidade reprimida, Unwin resolveu estudar o assunto. Ele pesquisou 86 diferentes sociedades e foi surpreendido com o que descobriu. As 86 civilizações estudadas demonstraram que a monogamia tinha um impacto direto sobre as civilizações. Ou seja, a fidelidade sexual mostrou-se importantíssima para o desenvolvimento das civilizações. Unwin estudou a fundo civilizações como a romana, a suméria, a grega, a babilônia, a moura e, sem exceção, essas sociedades cresceram tanto em cultura quanto em geografia quando valorizavam a fidelidade sexual e fracassavam enquanto sociedade quando adotavam comportamentos mais libertinos e voltavam a crescer quando retornavam a padrões sexuais mais rígidos. Antes que acuse J.G. Unwin de moralista religioso, que fique claro que J.G. Unwin não tinha qualquer convicção religiosa e que sua pesquisa fora feita sem qualquer julgamento moral. Ele dizia não oferecer nenhuma opinião a respeito do que é certo ou errado. Unwin ficou tão surpreso com o resultado de sua pesquisa quanto seus colegas acadêmicos. Ele dizia poder descrever o processo e observá-lo, mas não explicar tal fenômeno. Não custa lembrar também que os seguidores de Vladimir Lenin adotaram uma filosofia onde tratavam o desejo sexual puramente como o desejo por um copo d'água. Já não acreditavam que o sexo fosse algo para além da carne e do intelecto. Tal filosofia recebeu o nome de doutrina do copo d'água e foi defendida e sustentada pelos revolucionários comunistas nos primeiros tempos das revoluções russa e chinesa. Isso causou um colapso e fez com que a sociedade soviética fosse para outro extremo e se tornasse quase puritana a respeito da moralidade sexual devido aos problemas que enfrentaram. O impacto foi tão negativo que os revolucionários comunistas ocidentais nunca chegaram a aderir a esta doutrina. E o que podemos aprender sobre o tema com a Bíblia? O plano de Deus para o homem sempre foi uma relação monogâmica desde o Gênesis. Como está escrito, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Apegar-se-á à sua mulher, e não às suas mulheres. A primeira referência de poligamia vem do descendente de Caim, Lameque, que para si tomou 2 mulheres, Ada e Zilá. Lameque era alguém que andava longe de Deus. A Bíblia o descreve como alguém violento. No verso 23 do capítulo 4 de Gênesis, lemos o seguinte: E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. E ao que parece, Lameque ainda se orgulhava de sua violência, a ponto de se gabar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Muitos em Israel caíram no erro da poligamia, o que trouxe muitas consequências ruins, como guerras, brigas por heranças,
brigas por ciúmes entre meio-irmãos e até a criação de povos que vivem em guerra até os dias de hoje, como é o caso dos árabes, filhos de Ismael, com o povo hebreu, filho de Isaac. Os hebreus entenderam as consequências e observaram que não era propósito de Deus e foram abandonando a poligamia a ponto de os apóstolos, ao elegerem diáconos, deixarem a seguinte ordem: o diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Jesus reforça o texto de Gênesis e deixa claro que o propósito do casamento sempre foi a monogamia. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Marcos 10, versículo 8, Mateus 19, versículo 6, e também Paulo, o apóstolo cujos ensinamentos são rejeitados por Jeff Hood, reforça que serão dois numa só carne. É bem claro que nossa natureza pecaminosa não deseja a verdade e quer sempre fazer as vontades da carne. Também não queremos ir para o buraco sozinhos. Queremos sempre companhia. Todo mundo que busca viver um estilo de vida destrutivo sempre tende a tentar convencer outros a segui-lo, a fazer o mesmo, pois dessa forma o sujeito tem a sensação de que o que ele está fazendo não é nem tão errado assim, pois os outros também fazem o mesmo. É uma forma de amenizar sua consciência. Muito cuidado com esses ensinamentos moderninhos que visam satisfazer somente a carne ou o ego. Jesus disse que do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Portanto, amados, não creia em todo o espírito, mas examine se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo.